encontrei a fração irredutível, tá bom? Dado isso, a gente pode ir para, eu acho que uma das partes bem importantes do conteúdo desse capítulo, que são as operações entre as frações, tá? Todas aquelas operações que a gente viu dos números naturais, tá? Tanto adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? O que eu vou me ater aqui é pensando se seria válido falar de todas as operações. Eu acho que eu vou falar de todas, porque aí já fica livre, né? Depois eu reviso. Ó, a gente tem as operações, a adição, para ver, tá bom? A subtração. A subtração tem o mesmo princípio da adição. A multiplicação, que para mim é a operação mais fácil de fazer entre as frações. E a divisão, que é a considero a segunda mais fácil. Certo? Também tem a potência, tá? Mas a potência, ela nada mais é do que a multiplicação a multiplicação resolvida de forma sistemática, né? Você repete aquela multiplicação. Mas vamos lá. Adição. Uma coisa que eu quero muito que vocês tirem da cabeça de vocês é o conceito de adição que vocês têm lá do número natural. Por exemplo, quando eu tenho, o exemplo que eu usei lá na frente, 2 mais 3. O que eu faço? Eu tenho 2 e somo com 3 e vira 5. Bem basiquinho. Agora eu tenho frações, tá? Não é do mesmo jeito que opera. Uma coisa que dói muito, muito, muito meu coração é quando eu vejo isso aqui, ó. Exemplo. Do que não fazer. Tipo, já vi muito, chega a dar no peito. Sei lá, 1/2 mais 2/5. Aí a criatura vem, soma 1 mais 2 e 2 mais 5. Isso não está certo. Tire isso da sua cabeça, em nome de Jesus. Você pode até pensar desse jeito quando eu tô falando de números naturais, porque aí é o jeito certo de pensar. Mas quando eu tô falando de números fracionários, que vocês vão ver lá na frente que o nome desse conjunto são os números racionais, quando eu tô falando de números fracionários, não é desse jeito que eu vou operar, tá bom? Então, se você fizer isso, você vai estar cometendo um crime grande. Então, vamos lá. Como é que você deve operar as frações? Vê só, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou começar pela adição, tá bom? Adição. Eu tenho 2 casos. Eu posso ter uma adição que eu tenho assim, 2/5 mais 1/5. Ou seja, que eu tenha frações para adicionar, onde os denominadores das minhas frações são iguais. Então, é como se eu tivesse assim, ó, uma coisa que eu dividi em 5 partes. E pintei 2. Mais uma coisa que eu também dividi em 5 partes. E pintei 1. Quando eu somar a coisa que eu dividi em 5 partes e pintei 2, mais a coisa que eu dividi em 5 partes e pintei 1, o que eu vou ter é a mesma coisa, só que eu vou ter quantas partes pintadas dela agora? 3 partes. E que fração é essa? Essa fração é a fração 3/5. Eu tenho uma coisa que foi dividida em 5 partes e pintei 3. Então, eu já posso formular a minha primeira regrinha. Quando eu vou adicionar frações que tenham o mesmo denominador, eu faço o quê? Repito o denominador, já que eles são iguais, e somo os numeradores. Bom, pronto. Muito fácil, tá? Só se liga de não somar também os denominadores, porque você tá vendo aqui que não é isso, tá bom? O que eu tenho é como se eu tivesse a coisa, né? Pintei 2, depois pintei 1 e ficou 3 das 5 partes pintadas, certo? E quando eu tenho, por exemplo, esse caso aqui, ó, que eu tenho frações, porém os denominadores, eles não são iguais, eles são diferentes. Então, ficaria o seguinte, ó, eu tenho aqui
exemplo 1 e exemplo 2. Eu ter 1 sobre 2 mais 2 quintos. Aqui já quebra um pouco, né? Porque aqui nesse caso eu tenho uma coisa que eu dividi em duas partes e pintei uma, né? Mas essa coisa, a mesma coisa, só que agora eu dividi em 5 partes e pintei duas. Vou tentar pintar de outra cor. Pintei duas. Tô somando essas coisas. Como é que fica isso aqui, ó? Porque se eu pegar... E não vou dividir em parte nenhuma, só pra gente ver o que a gente pintou. A gente tem essa quantidade pintada, mais essa quantidadezinha aqui pintada. É mais ou menos até aqui, assim. E que fração é essa? Que fração do total é essa? Que eu pintei no final das contas, né? Porque eu somei as pinturas. Que fração é essa? O denominador é 5, o denominador é 2, o denominador é quanto? Bom, como é que eu vou resolver isso daí, ó? Pra resolver isso daí, se liga numa coisa. O que a gente sabe fazer é adição de frações com o mesmo denominador. Com denominadores diferentes, não dá pra somar. Essa é a grande verdade. Não dá pra somar frações que tenham denominadores diferentes. Então, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai transformar essas frações em outras frações. Porém, essas outras frações precisam ser equivalentes a elas. Tipo, eu não posso escrever uma fração, transformar essa fração em outra fração que não seja equivalente a ela, porque eu vou estar fazendo coisa errada. Eu vou transformar essa fração em uma outra fração que seja equivalente a ela. Porém, eu vou transformar essa daqui em uma outra fração também, só que essas duas novas frações, elas vão ter o mesmo denominador. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou transformar, tá bom? Eu vou transformar isso aqui em outras coisas, porém esses denominadores vão ser iguais, porque quando eles forem iguais, eu aplico essa lógica daqui e fica tudo certo. Então, vamos nessa. Como é que a gente faz? Não sei se vocês lembram de um ser, uma entidade chamada MMC. Lembra, né? Que a gente viu um dia desse. MMC é mínimo múltiplo comum, tá bom? Então, eu vou invocar o MMC para poder resolver esse problema. Porque quando eu invoco o MMC, eu vou encontrar um número que é múltiplo comum de 2 e de 5 ao mesmo tempo. Porque quando eu encontro esse número que é múltiplo comum de 2 e de 5 ao mesmo tempo, eu encontrei quem é que tem que ser os denominadores. Tá aqui, entendeu? Que são números que eu multiplico 2 por alguém, que vai dar um número que é o mesmo número que vai estar aqui. Só que o número que eu multipliquei por 5 para dar esse número é outro. Só que é o mesmo número. Vamos ver quem é o MMC entre 5 e 2. Pra gente ver quem é esse número, né? Que eu encontro que vai ser o denominador comum. Dá por 2, que dá 1, aí resta 5, aí dá por 5, que dá 1 e 1. Então, se você não tá ligado em MMC, volta naquela aula e aprende a fazer essa metodologia daqui, ó. Porque sem ela, você vai sofrer muito para fazer aqui adição de frações com denominadores diferentes. 2 vezes 5, 10. Então, ó, quem é o menor múltiplo comum entre 2 e 5? 10. Então, aqui, ó, eu vou escrever agora o 10. Aqui é 10, aqui é 10. Significa o seguinte, ó, que essa fração daqui, eu vou escrever ela de novo aqui, como uma outra fração, porém essa outra fração, ela tem que ter um denominador igual a 10. Aí lembra o seguinte, ó, lembra que para encontrar a fração equivalente, é só eu multiplicar o mesmo número de baixo pelo mesmo número de cima? Por exemplo, 2 para virar 10 foi porque eu multipliquei por 5. Né? 2 vezes 5 aqui dá 10. E para essa fração ser equivalente a essa, eu preciso multiplicar o mesmo número, denominador e numerador. Se no denominador eu multipliquei por 5 para virar 10, então o numerador eu também tenho que multiplicar por 5. 5 vezes 1, 5. Então, ó, essa fração, ela é equivalente a essa. Lembra que 1 meio é equivalente a 5 décimos? Só que eu estou escrevendo de uma forma mais simplificada. Então, ó, 1 meio é equivalente a 5 décimos. Sem problema nenhum. Isso aqui não está errado, não. Se eu pegar um chocolate, repartir em 2 partes e comer uma, é a mesma coisa de eu pegar esse chocolate, repartir em 10 partes e comer 5.
Não mudou nada, certo? Agora a mesma coisa eu vou fazer daqui pra cá. 5 para virar 10 foi porque eu multipliquei por 2. Para essa fração ser equivalente a essa, eu tenho que multiplicar o 2 também por 2. Então, 5 vezes 2 que vai dar 10 e 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, essa fração, ela é equivalente a essa fração daqui. Se eu tivesse pego um chocolate repartido em 5 partes e comido 2 dessas 5 partes, eu teria feito o quê? Comido 2 quintos. Se eu pegar o mesmo chocolate, repartir em 10 partes e comer 4, eu teria feito o quê? A mesma coisa do que aqui. Eu teria comido 4 décimos, mas a quantidade de chocolate que eu comi foi a mesminha. A mesma quantidade que eu comi aqui foi a que eu comi aqui. Então, tá tudo certo, beleza? Essa fração, ela é equivalente a essa, e essa fração, ela é equivalente a essa, com um bônus muito legal de que agora essas duas frações, elas têm o mesmo denominador. E quando eu tenho frações com o mesmo denominador, aí basta eu só repetir o denominador e somar os numeradores. Então, 1/2 mais 2 quintos é igual a 9 décimos. Significa que esse desenho daqui, se eu tivesse dividido ele em 10 partes, eu teria pintado 9. É a mesma coisa do que eu tenho esse desenho aqui, tá bom? Se você olhar pra cá, ó, aqui é a mesma coisa de eu ter dividido isso daqui em 10 partes e pintado 5 das 10 partes. Aqui tem 8 partes. Mas se eu tivesse dividido em 10 partes e pintado 5, é a mesma coisa de 1/2. Se eu tivesse dividido isso aqui em 10 partes e pintado 4, é a mesma coisa de 2 quintos. Só que aí, quando eu escrevo desse jeito, eu tenho a vantagem de que eu tenho o mesmo denominador. E aí eu repito esse denominador e somo os numeradores que ficaram lá em cima. Tá bom? Então, é isso, tá? Adição com denominadores diferentes. Primeiro passo, realizo o MMC para poder encontrar quem é o meu denominador comum entre as duas frações. Encontrei o 10. Aí depois, o que a gente faz é o quê? Quem é o número que vezes 2 que dá 10? É 5. Quem é o número que vezes 2 que vai dar 10? É 5. Quem é o número que vezes 2 que vai dar 4? Desculpa. Quem é o número que vezes 2 que vai dar 10? É 5. Então, eu pego esse 5 e multiplico o teu numerador também por 5. Então, na prática, o que a gente faz é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. E botar aqui.